Bom dia, meus irmãos. Hoje eu estou muito feliz, porque hoje é dia das mães, né? Dia de nós. Que Deus abençoe a todas as mães com a sua misericórdia. Que todas as mães sintam abraçadas pelos teus filhos e pelos presentes que os filhos vão doar a eles, né? Se não der presente, mãe, não fique aborrecida porque não deu presente. Uma oração talvez seja melhor, talvez não, é melhor do que um presente. Eu vou fazer o catecismo. Eu parei ontem no 1394. É o catecismo da Igreja Católica. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade que na vida diária tende a enfraquecer. Esta caridade vivificada apaga os pecados vienais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas como as criaturas e de nos enraizarmos nele. Oh, glória a Deus, precisamos ter a raiz de Cristo em nós. Visto que Cristo morreu por nós por amor, quando fizemos memória de sua morte, no momento do sacrifício, pedimos que o amor nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo. Pedimos humildemente que, em virtude desse amor, pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós, e sejamos nós mesmos crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom de Deus, morramos para o pecado e vivemos para Deus. Eu quero morrer para o pecado. Não quero saber. Não quero saber. Se for pecado, eu estou saindo fora. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos reserva dos pecados mortais futuros. Quanto mais participarmos da vida de Cristo e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais se torna difícil nos separarmos deles por meio do pecado mortal. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais, isto é, próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser os sacramentos depois daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. A unidade do corpo místico, a Eucaristia faz a Igreja. Aqueles que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Por isto, Cristo os une a todos os fiéis em um só corpo, a Igreja. A comunhão renova, fortalece, aprofunda esta incorporação à Igreja realizada pelo batismo. No batismo, fomos chamados a constituir um só corpo. A Eucaristia realiza este apelo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque é um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Sois o corpo e os membros de Cristo. É o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso sacramento. Respondeis, amém. Sim, é verdade. Aquilo que recebeis e sobrescreveis ao responder, ouvi essas palavras. O corpo de Cristo, e respondeis, amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. A Eucaristia compromete com os pobres para receber na unidade o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós. Devemos reconhecer a Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Degustastes o sangue do Senhor e não reconheceis sequer o teu irmão. Desonra esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento, aquele que foi julgado digno de participar dessa mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa. E tu, nem mesmo assim, te tornaste mais misericordioso. A Eucaristia é a unidade dos cristãos. Diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama:
Ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo de caridade. Quanto mais doloroso se fazem sentir as divisões da Igreja que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações do Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos os que neles creem. As igrejas orientais, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com grande amor. Entre essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais permanecem ainda unidos a nós por estreitos laços. Por isso, determinada comunhão através das obras, das coisas sagradas, em circunstância possível, como também aconselhável. As igrejas orientais, que não estão em comunhão com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com grande amor. Essas igrejas, embora sagradas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais permanecem ainda unidos a nós por estreitos laços. Por isso, determinada comunhão através de coisas sagradas, em circunstâncias oportunas e com a aprovação da autoridade eclesial, não apenas é possível, como também é aconselhável. As comunidades eclesiais oriundas de reforma, separadas da Igreja Católica, em razão, sobretudo, da ausência do sacramento da ordem, não conservaram a substância própria e integral do ministério eucarístico. Por este motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória, na Santa Ceia, da morte e da ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam sua volta gloriosa. Quanto urge uma necessidade grave a critério do ordinário, os mistérios católicos podem dar os sacramentos, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, os outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Mas os que pedem espontaneamente, é preciso então que manifeste a fé católica no contante a esses sacramentos e que apresentam as disposições exigidas. A Eucaristia, penhor da glória futura. Em uma antiga oração, a Igreja aclama o mistério da Eucaristia. Ó banquete tão sagrado, em que Cristo é alimento. A memória é celebrada de seu santo sofrimento. Novamente se enriquece com a graça em seu fulgor da fartura, glória eterna nos é dado o penhor. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Quando, da última ceia, o Senhor mesmo dirigia o olhar de seus discípulos para a realização da Páscoa no reino de Deus. De hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Toda vez que a Igreja celebra a Eucaristia, lembra-se dessa promessa, e seu olhar se volta para aquele que em sua oração, suspira por sua vinda. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Venha a vossa graça e passe este mundo. A Igreja sabe que, desde agora, o Senhor vem em sua Eucaristia e que ali Ele está, no meio de nós. Contudo, sua presença é velada. Por isso, celebramos a Eucaristia, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança
e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, esperando também nos saciar-nos da eternidade de uma glória, quando enxugar de toda lágrima de nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo nosso Senhor. Desta forma, dessa grande esperança e dos céus novos e da terra nova, nos quais habitará a justiça, não temos garantia mais segura, sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, toda vez que é celebrado este mistério, opera-se a obra de nossa redenção. E nós, partindo do mesmo pão, que é o remédio da imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Resumindo, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todos, na cruz, a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graça a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, ação de graça a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho, a participação no banquete litúrgico, pela recepção de Cristo e do corpo do Senhor. Esses elementos constituem um só e mesmo ato de culto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.